Saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Meu abraço a você que tem me dado o privilégio de entrar em seu lar através da pregação da Palavra de Deus. Quero nesse instante trazer alguns estudos no livro de Êxodo, a partir do versículo de número 5, que vai falar sobre quando Deus usa Moisés e Arão para libertar o povo do Egito, né? Quem liberta, na realidade, é a mão forte do Senhor, mas os instrumentos são Moisés e Arão. Eles são os instrumentos de Deus, que Deus usa para libertar o seu povo. Povo que estava cativo no Egito há mais ou menos 400 anos, sendo oprimido pelo faraó. Trabalhava como escravos e se alimentava apenas de pão e água, sendo que, às vezes, as porções de pão eram diminuídas. Quando havia alguma desobediência por parte de algum escravo, e havia a retaliação do faraó. E ele usava a diminuição da alimentação dos hebreus, escravos, para castigá-los. Amém? Pois bem, então é sobre isso que nós vamos falar, exatamente sobre esse assunto, que é um assunto muito rico, de extrema importância, que tem vários títulos. Muita gente dá o nome de os 10 mandamentos, outro de as 10 pragas, outros de a libertação do Egito, do povo do Egito. Nós vamos fazer o seguinte: vamos dividir o nosso estudo em subtemas, para ficar mais fáceis de nós entendermos. No nosso primeiro estudo, de Êxodo capítulo 5, nós vamos dar um tema. Deus chama Moisés e Arão para libertar o seu povo do Egito. Esse será o nosso primeiro tema, que é o início de tudo. Depois da sarça ardente, né? Moisés volta de lá do deserto de Midian, né? Da casa de Jetro, e volta para o Egito para libertar o povo. A partir daí, dá início ao capítulo 5 de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, né? Faz parte do Pentateuco, que foi com certeza escrito por Moisés. Pois bem, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Então o Senhor, ele pede a Moisés e Arão que dê esse recado ao faraó. Este faraó, quem era? Era Ramsés, filho de Setim, que por sinal era irmão de criação de Moisés. Amém? Pois bem, então o que aconteceu? Moisés chega diferente, já tinha vivido 40 anos como príncipe naquele palácio, e agora 40 anos como pastor de ovelha. Ele não vem como príncipe, ele vem como pastor de ovelha, vestido com roupas diferentes, né? Agora usando barba e cabelos grandes. Então muda completamente o seu aspecto, né? Físico, e também o seu aspecto espiritual, porque agora não era mais Moisés e Arão, mas sim Deus neles, né? Deus agindo através deles. Então vamos lá ver o que aconteceu. Após ele receber este recado,
Claro que quando Moisés chega e é anunciado, o faraó, né, que era muito amigo dele, considerava como irmão, achava que Moisés tinha voltado para assumir o seu cargo, né? Assumir o seu cargo de arquiteto, né? Ele oferece um cargo até maior para ele, como conselheiro geral, né? Mas Moisés não aceita. Moisés vem para cumprir uma ordem de Deus. E isso deixou Faraó irritadíssimo, super irritado, né? Então, no versículo 2, o Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então, ele pergunta a Moisés quem é este Senhor, quem é este Deus. Ele não conhecia. Eles serviam a muitos deuses, mas o Deus verdadeiro, único, Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, eles não conheciam. Este Deus, então ele não conhecia, né? Então até aí é bastante compreensível. Você não conhecer alguém e libertar um povo em nome de alguém que você não conhece. É claro que você tem que perguntar quem é esta pessoa. Moisés conhecia, porque Deus tinha uma promessa com a linhagem, né, de Moisés. Moisés só não sabia que um dia ele seria usado para ser o libertador, né? Então no 3, eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Entendeu? Então eles repetem a ordem de Deus, né? Eles repetem a ordem de Deus para tentar ver o que o faraó faria, mesmo porque Moisés já tinha sido avisado que Faraó não libertaria o povo com facilidade. Aqui começa toda a história da libertação do povo do Egito. Aqui começa o Senhor agir com mão forte. É aqui onde o Senhor ouve o clamor de Arão, pai de Moisés, e de todo o povo que estava como escravo, que não estava mais aguentando. Já estava na 4ª geração, morrendo gente, nascendo gente, e eles continuando como escravos. Só 400 anos, não é brincadeira não. Então, no versículo 4, o rei respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Amém? Então, Faraó, ele recusa a obedecer o pedido de Deus, né? Ele recusa. Primeiro, porque ele não conhecia Deus. Segundo, porque ele achava que o Deus que criou o céu, a terra, as estrelas, não existia. Que as estrelas, que o céu, que a água, que o Nilo, né, que os sapos, que as rãs eram Deus. Cada praga significa um Deus. Deus fere o Egito, o povo do Egito, com cada praga que ele manda. Porque cada praga que ele manda representa um Deus que eles servem, né? Então, ainda ficou mais difícil ainda dele aceitar. E acrescentou: a gente já é tão numerosa e vocês ainda não fazem parar de trabalhar. Do mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como fazia antes. Eles que tratem de ajuntar a sua própria palha. Amém? Então, ou seja, em vez de eles obedecer a ordem do Senhor, ele aumentou
o jugo, né? Ele aumentou o jugo, ele aumentou a tarefa dos hebreus, ele aumentou a tarefa dos hebreus, fazendo o quê? Antes eles recebiam a palha, porque facilitava, né? Eles recebendo a palha facilitava. Agora eles não iam mais receber a palha. Eles teriam que se virar para procurar a palha primeiro e para depois fazer os tijolos. E mais, ele queria que a demanda dos tijolos que continuasse a mesma quantidade. Você entendeu? Que continuasse a mesma com a mesma quantidade. Amém? Então, a coisa começou a se complicar. Começou a se complicar, né, irmãos? Então, no início, toda jornada, toda luta inicialmente, ela tem dificuldades. Mas se você lutar com Deus ao seu lado, ainda que tenha dificuldades, no final você terá vitória. E vocês vão ver que os hebreus terão vitória no final. Versículo de número 8. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduz a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Amém? Então, o faraó diz o seguinte, que eles estavam com preguiça, estavam inventando e queria 3 dias para oferecer sacrifício ao Deus deles, mas na realidade eles queriam era descansar, queria moleza, né? Como diz hoje no ditado popular, né? Queria moleza, né? Mas um povo que trabalhava há 400 anos sem nunca ter uma férias, né? Hoje as empresas, elas dão férias, né? Hoje elas dão férias. Naquela época não tinha férias, não tinha 13º, não tinha fundo de garantia, entendeu? Não tinha nada disso. Era pão e água, simplesmente isso. A pão e água. Então, vamos lá, né? Vamos para o versículo de número 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Então, eles achavam que era mentira, né? Que era mentira de Moisés, né? Eles não acreditaram que Deus realmente tinha ordenado a Moisés que desse o recado, que transmitisse o seu recado. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei mais palha, né? Já não lhes darei mais palha. Versículo 11. Saiam e recolham-na, onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. Ou seja, além de eles ir atrás da palha agora, que antes eles recebiam a palha, fazer os tijolos, agora eles teriam que buscar a palha, trazer a palha, fazer os tijolos, e tinha que ser a mesma quantidade. Se era 5.000 tijolos por dia, teria que fazer os 5.000 tijolos por dia. Entendeu? Então, Ramsés se tornou um faraó duro, mão de ferro, pior do que o próprio rei Seti, né? Pior do que o próprio rei Seti. E também não foi bom, porque foi o rei Seti que autorizou que lançasse as crianças de 1 ano, de 2 anos para baixo, no rio Nilo, né? Também não era boa peça, né? Essa é a realidade. Por isso que Deus compadeceu do povo do Egito, né? E desceu com mão forte para procurar resolver o problema, né? Procurar resolver não, para resolver. Quando Deus diz eu vou fazer, Ele vai fazer e pronto. Morre gente, acontece qualquer coisa, mas o propósito de Deus tem que ser cumprido. Aquilo que Deus propõe não pode ser retardado. Amém?
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores o pressionavam, dizendo: complete a mesma tarefa diária que lhes foi exigida, quando tinham a palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados, interrogados, porque não completaram. Ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores. O que acontecia? Quando eles não completavam, aí os capatazes eram chicoteados e espancados na frente de todos, para que os capatazes ficassem furiosos com as pessoas, e aí virava aquela verdadeira guerra, né? Um querendo, vamos lá, você tem que completar, né? Porque senão a gente vai apanhar de novo, vai ser chicoteado de novo. E todo dia eles não conseguiam, porque não tinha condição de conseguir. Então não havia a mínima possibilidade dos israelitas, dos hebreus, cumprir com a cota, com a tarefa, porque não havia mais palha. Antes eles recebiam as palhas e a responsabilidade dele era fazer o barro, amassar e fazer os tijolos. Agora não, eles tinham que correr atrás para conseguir a palha. Então aí começam as coisas se apertar para o povo de Israel, né? Então os capatazes foram apelar para Faraó: por que trata os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é de todo teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso anda dizendo: iremos oferecer sacrifício ao seu Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral dos tijolos. Ou seja, Faraó realmente não dava mole para o povo de Israel, porque não queria liberar o povo, né? Então, o que aconteceu? Continuou com o mesmo pensamento de não fornecer a palha para o povo. Agora volta ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldades quando lhe disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolo exigida a cada dia, né? Ficaram em dificuldade. Por quê? Porque eles apanhavam todo dia, eram chicoteados, né? A cada dia o faraó estipulava uma cota de chicotadas para aquelas pessoas que chegavam em casa, tinha que usar folhas, raízes, ervas do mato para tentar cicatrizar aquelas feridas das chicotadas, né? No capítulo 20 diz o seguinte: ao sair da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o seu Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes impuseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então, aqui nós terminamos, né, a primeira parte do estudo, né,
que terminará na libertação do povo do Egito. Esse é o primeiro estudo. Amém? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, a partir de aqui, Deus vai começar a agir. Primeiro Deus dá o recado, Faraó não obedece. Faraó não obedece. Agora, o Senhor vai começar a agir com mão forte, a partir do próximo estudo. Amém? O primeiro estudo é Deus dá ordem a Moisés e Arão para se dirigir a Faraó e pedir que liberte o seu povo para dar um culto a ele no deserto. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possamos assim estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. A partir do próximo estudo, aí nós começamos a entrar verdadeiramente na história das pragas, né? Vai começar as pragas, a primeira praga, a segunda praga, até a 10ª praga. Nós vamos trazer para que possamos entender melhor a palavra do Senhor e juntos aprender mais do Senhor. Que Deus os abençoe, inscreva-se no meu canal e deixe o seu like.